Bom dia, amigos ouvintes, espectadores da internet, da rádio, web Rádio Família. É com muita alegria e satisfação novamente aqui com vocês, nessa quinta-feira, às 11 horas, fazendo um novo programa Alegram Vive, trazendo pessoas especiais hoje aqui para conversar com a gente. Para quem não nos conhece, meu nome é Rubens Cascapeira Júnior, sou médico com uma visão integrativa, isso é, olhando o ser humano de um ponto de vista mais inteiro, mais holístico, olhando os aspectos orgânicos, físicos, emocionais e espirituais. E eu, como sempre, nós começamos o programa, digamos assim, invocando, né, que a espiritualidade superior possa estar conosco. Então, nesse momento, nós, digamos assim, entregamos esse programa para a espiritualidade superior, que a gente possa ser aqui um instrumento do Cristo para levar o quê? Levar confiança, levar esperança, levar consolo e, principalmente, ampliar a consciência. Nós estamos no momento do planeta de transição e nós precisamos ampliar a nossa consciência. E o aprendizado, a consciência do próprio corpo, das nossas doenças, das questões emocionais, vai fazer com que a gente viva numa sintonia mais alta. Sintonia mais alta, frequência mais alta, menos doenças, menos infecções. Então, nesse momento, agradecemos a espiritualidade que coloca aqui uma cúpula de proteção e, naturalmente, como se pudéssemos imaginar, a intuição chegando até nós por fios de luz, que a gente seja um instrumento para você viver melhor, para você crescer na sua vida. Bom, junto comigo sempre, né, a doutora Joeli Pucci, vocês já conhecem, mas ela vai apresentar o nosso convidado especial hoje, que vamos continuar a semana da psicossomática. Hoje, com uma visão da psicossomática e da medicina chinesa. Olá. Olá, pessoal, bom dia. Alegria e satisfação estarmos mais uma vez aqui na Família Web e também nos nossos canais do YouTube, nas redes sociais. E realmente, hoje nós estamos trazendo uma pessoa muito especial, que domina muito esse assunto correlacionado à psicossomática dos órgãos, segundo a medicina chinesa, né? Todos nós aqui somos da medicina chinesa também, acupunturistas, e ele vem trazendo uma visão que vai ser muito condizente com tudo isso que o doutor vem falando, que nós já fizemos um programa na terça-feira, então se você não assistiu esse programa, vai nos nossos canais do YouTube, ou Saúde Funcional Vida Plena, ou doutora Joeli Pucci, e tá lá, nós falamos sobre a psicossomática dos órgãos. E hoje vem o Patrick, aqui, que é massoterapeuta, é terapeuta integrativo, especializado em medicina tradicional chinesa, trazendo, além do processo da psicossomática, mas te explicando também a questão energética dos órgãos, os horários que esses órgãos ganham mais energia, que é o famoso Qi, como é que tudo isso pode andar em equilíbrio para que você tenha um ciclo biológico saudável. Quando você quebra esse circuito, que nós chamamos de circuito circadiano do corpo, é onde começam a acontecer as patologias, aonde você começa a entrar em desequilíbrio, onde você não dorme, né? O Patrick vai te explicar por que você, de repente, à noite, acorda sempre no mesmo horário. Que relação que tem, que órgão que está sendo ali equilibrado ou desequilibrado. Então, fique conosco, você pode fazer a sua pergunta como sempre, seja através da rádio, seja através do canal do YouTube, que nós estamos aqui, vamos sim responder todas elas para vocês. Então, bom dia, Patrick. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, doutora. Bom dia. É um prazer estar aqui. Tem duas pessoas que estão aqui no meu coração e que eu espero muito. E é uma honra estar aqui no programa de vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. Nós que agradecemos, né? Então, a gente começou a se tratar com o Patrick, né? E aí a gente gostou tanto que acaba fazendo amizade e pedindo para ele. Conta um pouco de você, Patrick. Quer dizer, como é que é a tua história aí para você chegar até onde você faz hoje? Então, eu sou massoterapeuta, né? E como vocês falaram, com ênfase na medicina chinesa, então eu comecei lá atrás, há 11 anos atrás. E aí eu comecei tendo professores orientais, né? Então foram eles que me condicionaram a medicina chinesa. E aí, nesse processo todo, nesse tempo todo, eu trabalho com a psicossomática, trabalho com a linguagem corporal,
E dentro da própria ficha de anamnese, eu fui vendo o que condizia um cliente a outro, um paciente a outro, e eu fui fazendo ali um parâmetro ali em cima da medicina chinesa e criei um próprio tratamento meu para cada pessoa, porque, como você disse, a gente tem que ter um tratamento holístico, né? Que é envolvendo o corpo, a mente e a alma, né? Não somente um só, os três estão interligados. Então, dentro disso, como a doutora falou, o ciclo circadiano, que o corpo ele está inteiramente ligado à natureza, ao ambiente, né? Então, as 4 estações do ano estão inteiramente ligadas ao nosso corpo, e a gente esquece disso. Né? Então, a primavera, o verão, o outono, está inteiramente ligado. Até a própria acupuntura, ela tem horários corretos de você fazer a acupuntura, para você acionar aquele órgão onde você quer tirar um excesso ou uma deficiência dele. E aí, cada órgão ele tem um pico de energia. Então, por exemplo, citar um exemplo do pulmão. Então, quando a madrugada é quando a gente está mais intenso, quando você está resfriado, gripado, quando tem as tosses, você acorda de madrugada, e você não sabe por quê, porque o horário do pulmão é das 3 da manhã às 5 da manhã. Então, todo órgão ele tem um pico de energia, né, para ele poder trabalhar ali dentro dessas 24 horas. Quer dizer que você está dizendo que a cada 2 horas, como se fosse um circular, né, de energia no nosso corpo, a cada 2 horas muda o órgão. Exatamente, a cada 2 horas. Por exemplo, o coração, que é das 11 da manhã, 1 da tarde. Olha, muita gente infarta. Exato, é nesse horário que acontece. Se você tem um distúrbio cardíaco que pode propiciar um infarto, entre 11 e 1 hora da tarde, é o mais, entre aspas, perigoso. Sim, e é o horário onde a gente deveria se alimentar, ter uma alimentação mais saudável. Né? E nós temos o quê? Uma alimentação já em excesso. Então, isso também, como, por exemplo, a gordura. A gordura em si, ela não faz mal para o corpo. Mas se você é uma pessoa estressada e ansiosa, ela vai causar mais estagnação da gordura e isso pode dar problema nos seus vasos, no seu coração, e você pode ter um infarto, você pode ter alguma complicação na área do coração. Então, por exemplo, citando o exemplo dos rins, que é o medo. Isso. Então, cada órgão, ele rege uma emoção. Então, vale lembrar, como já vi alguns programas de vocês, e também pessoas vêm até mim, as pessoas acham que as emoções estão no coração, mas as emoções não estão no coração, né? E então, o que acontece? As emoções elas estão no cérebro, na parte do sistema límbico. Então, ali, o que acontece? Quando você tem uma emoção, essa emoção, o cérebro, ele tem que direcionar para alguma parte do corpo. Porque o cérebro... O que acontece? O cérebro é como se fosse um computador, ele trabalha como sistema binário, 0 e 1. Então, o cérebro, ele só faz e desfaz. Ele aciona e ele bloqueia. Só isso, só. Então, eu quero comer, sim ou não. Eu quero andar, sim ou não. Só isso. Então, o que acontece? Dentro do sistema límbico, a gente tem o comportamento, a gente tem a memória e a gente tem a emoção. Então, o que acontece? Quando você vem numa situação, numa experiência, você puxa a sua memória lá atrás, e o que aquela experiência trouxe para mim? Trouxe uma experiência de medo. Automaticamente, dentro da linguagem corporal, é automático isso. Seu próprio corpo já muda, então você começa a se tornar mais inseguro, a garganta seca, você tem mais, como por exemplo, as crianças que não têm controle, já tem a urina, né? As crianças não conseguem segurar a urina, porque a bexiga e os rins é que determina o medo. Então, o que acontece? Aí você tem essa relação do medo. Então, dentro do sistema límbico, ele causa uma reação química, e essa reação química ela tem que ser jogada em alguma parte do corpo. Essa reação química ela é jogada, por exemplo, nos rins. Então, ela vai gerar o medo. E cada órgão tem uma emoção. E dentro do nosso comportamento, dentro da nossa memória que a gente viu. Então, muito interessante, né? A psicossomática chinesa é fantástica, né? É uma medicina espetacular que rege essa questão de energia do nosso corpo. Então, ele está dizendo uma coisa interessante, quer dizer, quando nós temos uma interpretação de um fato, a interpretação do fato vai gerar um tipo de sentimento, que vai gerar uma emoção, que vai descarregar em algum lugar do corpo. Então, a gente descarrega as emoções. Por isso que a psicossomática, psico, quer dizer, vem da questão mental, do psicológico, chegando no soma, que é o corpo. Então, como é que é isso? E a medicina chinesa conseguiu separar, né? Quer dizer, tal emoção pode estar tal problema. Por exemplo,
uma das coisas que a gente vê hoje muito hoje em dia, raiva e mágoa. Qual é o órgão mais afetado pela raiva e pela mágoa? Então, a raiva é o fígado. Fígado. Né? Então, o que acontece? O fígado, ele é o alojamento da raiva. Então, aquele mesmo processo. Você vai viver uma experiência e dentro do seu sistema límbico, ele vai pegar aquela experiência, dentro da memória, ela vai puxar. Isso não condiz para mim. Porque, às vezes, o que é raiva para mim não é raiva para o outro. Então, é diferente de cada um. Dentro das experiências do que você viveu. Então, ele vai transmitir essa reação química ao fígado. Então, aí que temos pessoas que podem ter gordura no fígado, pessoas que podem ter alguma doença hepática, né? Então, ela dá uma disfunção no fígado. E essa raiva fica alojada. Como, por exemplo, também, que você falou da mágoa, a mágoa, na medicina chinesa, é esse ponto aqui que a gente chama o poço das lágrimas, né? Então, que é bem localizado em cima do timo. Então, o que acontece? Quando a pessoa está cada vez mais para dentro, os ombros estão arqueados para dentro, são pessoas que têm muitas mágoas, porque ela está cada vez mais fechada. E hoje que a gente vive essa pandemia, o timo é de extrema importância, porque ele faz, junto com o baço, são dois órgãos, dois glândulas endócrinas e órgãos responsáveis pela nossa imunidade. Né? Então, se você tem um timo aí que ele não está muito legal, como você falou no começo do programa, a sua vibração começa a baixar e você entra num campo de doenças já. O medo é uma vibração que te puxa para as áreas da doença. Por isso que você, pessoal, tem que prestar muito atenção naquilo que você pensa. Lembra que nós já chamamos a atenção sua. O que eu penso, eu sinto, eu manifesto no corpo. Olha lá todo o caminho. Isso, pessoal, é um caminho neuroimunoendócrino, que nós chamamos também desse eixo, né? Hipotálamo, pituitário e adrenal. Veja só. Então, não pense que o fato de você ficar falando a respeito de coisas ou pensando coisas que não são pertinentes, que vai fazer você ficar saudável. Lembra, a qualidade do que você está pensando, a qualidade do que você está sentindo vai definir se esse órgão vai ser atingido ou não, e a energia, pessoal, a energia. Isso não é esoterismo, que fique bem claro aqui, tá? Isso é ciência mensurada. Existem equipamentos que mensuram a frequência do órgão, onde ele está vibrando, e também tem aparelhos que ensinam novamente, depois que você ressignificou a emoção, que você interpretou-a de uma outra maneira, aparelhos que ensinam novamente esse órgão a voltar à sua frequência. Então, são equipamentos, é um condicionamento mental, é a acupuntura, é todo esse movimento desse circuito fisiológico. Interessante, né, gente? Ó, Juliana está dizendo bom dia, Marcilene, bom dia, Helena, a Sandra, bom dia, tema muito interessante, muito, Sandra, muito, e o Patrick é muito bom nisso, viu? Então, aproveitem a live aqui. A Laís, olá, bom dia, Rafael, ó, Temperini, Patrick, um ótimo profissional, olha lá, obrigado. Parabéns. A Lourdes, bom dia, Bernadette, bom dia para todos. Marcilene, eu acordo todos os dias no mesmo horário e queria muito a ajuda de vocês. Fala que horário que é esse. Margarida Mello, bom dia. Cláudia, bom dia a todos. Ana Vivian, bom dia. Hoje consegui estar com vocês, que bom, então seja bem-vinda. Daniela, bom dia. A Beth, bom dia. Silvana, olá. Bom dia, Patrick, um excelente profissional. Sucesso. Obrigado. Nós também achamos. Bom dia, amigos. O Alexandre, meus amigos aqui dos grupos espiritualistas. A Nery Mone, bom dia. A Isabel, bom dia a todos. Pessoal, é muito gostoso, é muito gratificante vocês estarem conosco num tema muito interessante. E tenho certeza que aqui, depois do que você aprender hoje, e você realmente possa expandir um pouquinho a tua consciência e olhar para a sua vida, refletir, entender o que o seu corpo está querendo dizer e fazer a rota contrária. Correto? A Margarida também, ó, eu acordo entre 3h30 e 4 horas. Olha lá, Patrick. Acabamos de falar. Então, aí, ela acorda entre 3h30 e 4 horas. O pulmão, ele é o órgão que rege a tristeza. Exatamente. Então, a melancolia, a tristeza. Então, tem que ver que, às vezes, a gente vai dormir
e a gente tem algumas experiências que a gente não solucionou, que a gente vem carregando por dias, semanas, até anos. Isso vai gerando aqui uma tristeza, aquele sentimento de solidão. Então, ela precisa trabalhar isso, que às vezes pode ser isso daí. Se ela não tiver alguma doença respiratória, pode ser voltado para o campo emocional isso. Vale salientar que a gente fala muito de energia, né? Como a doutora falou que não tem nada de esoterismo, realmente não tem. Então, a gente fala muito de energia. Quando a gente fala de energia, a gente profissional da área, as pessoas já caem para a parte do esoterismo. Exato. Mas energia não é isso. Uma coisa que não se fala é o quê? É o movimento da energia. Por quê? A gente tem aquele gráfico, né? E aquele gráfico, ele é um pouco precário. Mas o movimento da energia, ela é como? Ela é contração e relaxamento. O próprio universo, né, na explosão do Big Bang, ele se deu isso. Então, ele deu a contração, ele não aguentou tanta energia, ele explodiu, e cada vez mais temos a expansão do universo. Então, o que acontece? Todos os órgãos, ele trabalham da mesma forma, ele trabalha na contração e no relaxamento. Coração, pulmão, todos os órgãos, a pele, inclusive. Então, a energia, quando a gente fala energia, a gente fala nesse quesito de que tudo é contração e relaxamento, contração e relaxamento. Quando você tem um pico de estresse, ansiedade, você está se contraindo, você não está relaxando. Aí vem as tensão, aí vem as dores, aí tem dores no trapézio, dores na coluna, não tem a circulação, seja de sangue ou seja de própria energia, que é o chi. Exatamente. Né? E aí você vem as dores. Você pode fazer experiências também, né, com a questão da energia. Né? Se você ficar mais sensível, começar a pôr uma mão sobre a outra e ficar fazendo uma... Você sente. Mais atento, sente. você vai começar a ver que tem uma pressão como se você tivesse uma bola, né? Então, olha interessante. Façam aí. Ó, põe as duas mãos. Se estiver dirigindo, não, por favor. Mas façam aí, né, as duas mãos. Você vai perceber que começa a ter uma... Isso aqui, você vai aumentando o tamanho. E você pode fazer esse exercício, poxa, eu senti uma bola. Aí eu vou colocar isso aqui no meu peito. Vou ver como é que eu vou sentir. Quer dizer, nós podemos trabalhar com isso aí. Quando eu descobri a medicina chinesa, em 1988, você já tinha nascido em 88? Eu também não, nenhum de nós dois. Não, ninguém. Só eu que sou velho aqui, tá? Sobrou para mim, tudo bem. Mas a medicina era até contra, né? Os médicos eram proibidos de fazer a acupuntura. Hoje eles querem tirar dos outros profissionais, que trouxeram para os médicos aqui. Então a gente foi vendo que existe uma energia diferente. Existe a energia da mitocôndria, que era a da célula, que aí tudo bem, uma energia, digamos, bioquímica, Isso. e tem o Qi, que é essa energia que circula o corpo da gente. Então, eu já tive casos, por exemplo, Patrick, muito mais, a pessoa está tendo uma dor que ninguém achou nada. É um bloqueio energético. Então, pô, como é que você põe uma agulhinha ali num lugar e a dor melhora no outro lugar? Porque nós temos bloqueios energéticos. E os bloqueios energéticos, segundo a medicina chinesa, podem ser pelas energias perversas ou pelas emoções. Energia perversa parece coisa de demônio. Não. É frio, calor, secura. Frio, calor, secura. Muito sol, né? Sim. Muito sol. E vento. Eu, por exemplo, a minha mãe, quando eu tinha asma da infância, então ela punha a cotonete na janela para não ventar, né? Quer dizer, porque qualquer ventinho, mal sabia era por causa do leite, que eu tomava leite e comia glúten, mas ela achava que era o vento. E eu fiquei traumatizado. Hoje, se tiver uma frestinha de vento, eu percebo, né? Porque a gente acaba ficando sensível. Tanto que o vento tem a ver com o fígado. Sim. Eu sou sensível no fígado. Olha a loucura do raciocínio, né? Então, vento, raiva, fígado, emoção, tudo misturado. Então, essa é uma visão que você faz. Quando você na ficha de anamnese faço essa visão, porque tudo, por exemplo, eu tenho uma cliente, entrando nesse parâmetro que você está falando, que ela viveu por 20 anos trabalhando, então ela acordava 4 horas da manhã. Então ela adquiriu muito vento, que é o perverso que você está falando. Então aquilo, o que acontece? Vem na parte interna do corpo, você absorve, tanto é que o nosso corpo tem uma temperatura de 36, 38 graus. Então se você abaixa ou diminui, você já começa a absorver o seu ambiente. O ambiente, tudo, até as fases da lua interfere, até tanto o ciclo menstrual da mulher. Então, o que acontece? Essa cliente, ela ficou por 20 anos trabalhando, das 4 da manhã, acordando,
E ela adquiriu isso. O que ela tem hoje, depois de 20 anos? Ela tem asma, ela tem pneumonia. Então, o que acontece? Além dela acordar no horário do pulmão, que é o final do horário do pulmão, 4 da manhã, ela começou a adquirir isso. Então, mulheres que saem de manhã, lavam o cabelo pela manhã, mulheres que saem pela manhã logo cedo, mas não está tão frio, mas não é o frio, é como você falou, é o vento, entendeu? Às vezes você tem um mormaço, mas você tem um vento, e esse vento, você acaba absorvendo ele e vai dar o vazio no fígado, que a gente chama, vai causar irritabilidade, vai causar suor excessivo. Então, Olha o que minha avó falava de eu sair com blusa era verdade. Não, mas é verdade. Aquele casaquete, isso faz toda a diferença. Eu acho que alguém está falando bom dia, pai, aqui para você. Minha filha. Olá, Bernadette Pereira de Castro Vilarinho. Bom dia, pai. Minha filha Samara. Olha que delícia. Manda um beijo para ela. Beijão, filha. Olha que delícia. É a parte mais gostosa do universo, é a gente ter os nossos filhotes, sim, né? Sim. Olha, a Margarida está dizendo o seguinte, ó, acertou em cheio. Estou muito triste mesmo com o fato que me aconteceu há um ano. Aquela pergunta, a Margarete que fez a respeito do pulmão, que ela acordava nesses horários. A Marcilene... Só para entender. Então, por exemplo, a Margarida tem uma tristeza... Que aconteceu então, há um ano e meio atrás. Vamos imaginar que a tristeza, então... É uma substância, vamos colocar assim, que fica ocupando o pulmão. Só para vocês entenderem, né? E aí, quando a energia tem que passar por ali, ela não passa livremente, porque está ocupada. Está estagnada, então, ela né? vai e fica um conflito, a energia que tem que fluir, que não está fluindo. Aí ela acorda. Então, se ela esvaziar a tristeza, a energia vai passar, ela vai continuar dormindo. Exatamente, é isso mesmo. E como esvaziar essa tristeza, né, Patrick? Aí ela pode ser, eu sempre trabalho os 3 campos, né? Então, na parte física, ela pode ter uma alimentação, porque o mel, ele é o grande lubrificador do pulmão. Então, você pode colocar o mel na sua dieta, você pode tomar um chá com mel antes de dormir, né? A folha de abacate também que ajuda também no pulmão. Agora, na parte emocional, aí ela tem que trabalhar esse sentimento dela, ela tem que ver, porque cada experiência de vida que a gente tem vem para ensinar algo. Então, ela ainda não aprendeu alguma coisa com isso, seja alguém afetando ela ou ela afetou alguém, não importa, mas ela precisa aprender algo com isso. Então, ela tem que refletir e ver o que falta ela aprender lá no passado, e é o que você falou, vai dar esse desbloqueio e novamente a energia vai circular. É o famoso para quê, né, pessoal? Para que isso está acontecendo? Não é o porquê. Por que isso está acontecendo? Essa pergunta não adianta você fazer, porque realmente você não vai ter resposta. Agora, para quê muda tudo. Então, para que isso aconteceu? Para esse propósito, para esse movimento. E eu gosto muito, complementando o que o Patrick comentou, né? Trabalhar o sentimento. Eu gosto muito, eu sou muito adepta de florais, viu, pessoal? Florais de bar, porque os florais também, muitas vezes as pessoas acham que é esoterismo. Volto a dizer, não é esoterismo, é ciência. Existem aparelhos, equipamentos, a bioeletrografia, a fotoquíria, são todos instrumentos que mensuram, que trazem para o campo material, você pode visualizar a energia que aquela planta, que aquela flor traz e harmoniza o seu corpo. Então, muitas essências florais ajudam, por exemplo, aí dissolvendo essa tristeza. Tem que falar sobre o processo, tem que, né, tirar o movimento de estagnação da energia, você tem que vivenciar novamente, descortinar as crenças limitantes, mas usando também o floral, que harmoniza todo o teu campo emocional, pessoal. É muito importante isso. Ó, a Jéssica está dizendo o seguinte: bom dia, Patrick, um profissional excelente da área, um grande profissional. Isso aí, que bom. Tem a pergunta da Lourdes. Vamos lá, vai. Fale sobre o pâncreas e o diabetes para equilibrar. Vai lá, Patrick. Então, o pâncreas, na medicina chinesa, ele está junto com o baço. Então, ali é o baço, pâncreas e o estômago. Então, quem tem alguma disfunção no pâncreas ou no baço, na emoção é a preocupação. Então, é algo que ela está preocupada excessivamente, e isso vai sobrecarregar o baço e o pâncreas. A diabetes, na parte psicossomática, o que é a diabetes? A diabetes é quando você perdeu a alegria de viver. Exato. Né? Então, quando você perdeu algum trauma, algum bloqueio atrás, deu esse bloqueio e fez ela perder a alegria em alguma fase da vida. E ela vem carregando isso junto com a preocupação.
Então, ela precisa também trabalhar essa preocupação dentro dela, junto com a diabetes. Olha, que você traz uma coisa que eu acho muito interessante, que é uma coisa que a gente bate há muito tempo, né? Quer dizer, tudo de acordo com a experiência que você teve. Já vai comercial? Já? Começa. Então, pessoal da Família Web Rádio, a gente vai dar um tempo com vocês, mas a gente vai estar aqui e vamos retomar, né, quando vocês voltarem. Então, vão aí para o comercial da Família Web Rádio, que é uma web rádio muito interessante, 24 horas, música, muita entrevista, muita coisa legal. E a gente volta daqui uns minutinhos, tá bom? E vamos continuando aqui com o pessoal das nossas redes sociais. Então, o ser humano, digamos assim, que a gente vive em base das nossas experiências. Isso é deixar bem claro. Não dos fatos. Como assim? Vamos deixar claro. O fato não tem nada a ver com a experiência, nada a ver. Nós já provamos aqui, entre aspas, em alguns programas, né? Quando nós conversamos a respeito disso, fato é fato, experiência é experiência. Correto. Não tem nada a ver. Hoje em dia tem uma palavra muito usada na política, infelizmente, que é narrativa. Mas falando em narrativa pessoal, você tem um fato que você vivencia e você cria uma narrativa para você. E em cima da narrativa que você tem, é que você vai gerar uma série de desequilíbrios físicos, emocionais e até vibracionais e espirituais. Então, reavaliar a experiência é uma coisa muito interessante. Como eu tenho uma tristeza há 1 ano. É muito tempo para ficar triste com uma coisa que aconteceu. Se você olhar sobre um outro ponto de vista, o que aconteceu não foi uma desgraça. Eu costumo dizer que a palavra desgraça, a gente precisa tirar o dis. Porque toda desgraça, quando você tira o dis, vira uma graça, que a gente não vê. Então, às vezes, a graça divina vem através de uma desgraça. Então, se você quer avaliar e falar quanto foi bom para o teu espírito, né? Para o teu eu superior, digamos assim, o teu espírito, acontecer aquilo. E a gente não tem essa visão, então a nossa visão é muito curta. Como é que você percebe? Porque eu sei que você, Patrick, também tem uma espiritualidade, também lida com isso aí, e acredito que todos nós pedimos intuição. Porque muitas das vezes a pessoa vem com um dilema, o dilema é verdadeiro, real, a gente valoriza, porém ela não está conseguindo enxergar além do processo. Né? Isso bloqueia ela. Sim, bloqueia. A gente funciona, eu costumo falar para o pessoal, em 3 níveis, né? Então, por exemplo, começando o pensamento. Muitos dos nossos pensamentos não são nossos. Muitos. Né? Então, se você for ver, praticamente 10% dos seus pensamentos. Então, é pensamentos de fora. Então, já começa assim. Os pensamentos, você absorve uma ideia que alguém põe a você, né? E dentro desse pensamento, você vai gerar o quê? Um sentimento. Exato. Né? Então, você vai criar um sentimento dentro de você. O sentimento, ele é seu. Ninguém vai sentir o que você está sentindo. Por mais que a pessoa se sensibilize, abrace, te dê um ombro amigo, mas o sentimento é seu. Ninguém vai sentir isso. Esse sentimento é como um copo. Então, ele vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Quando transborda, vira emoção. É quando você devolve para a parte exterior. Então, o sentimento interior é seu e a emoção é o exterior. Aí é quando vem a raiva, é quando vem a briga, a confusão, o choro, é quando o seu corpo fala, né, que a gente costuma falar. Então, entrando nessa parte que você falou, muitas vezes as pessoas não se atentam a isso, né? Então, a pessoa tem um problema lá atrás, então vou dar um exemplo, que a moça falou de 1 ano. Então, ela tem um problema de 1 ano atrás. Lá atrás, há 1 ano atrás, ela estava vivendo no consciente dela, aquele problema. Ela foi passando, se alojou no inconsciente. Então, quando um problema, uma experiência que você não acha legal, não acha bacana, se enraiza no seu inconsciente, você não tem mais visão dela, você não tem mais domínio dela. Tudo que remete àquela experiência amarga que você teve, aí é onde entra a energia, é onde entra os órgãos, é onde o seu corpo vai falar, dizendo, você precisa trabalhar lá atrás o que você não trabalhou. Né? É isso aí, ó. Tânia está dizendo o seguinte: bom dia, Patrick, é um excelente profissional. Parabéns a todos pela iniciativa. É isso aí, Tânia. Pessoas e mais pessoas virão aqui para realmente fazer essa amplitude de consciência, para que você que esteja aí do outro lado, comece a refletir sobre sua vida, ó, vira a chave e viva melhor. Marcilene, realmente tenho muita mágoa e tristeza que não consigo me expressar que está vivenciando no passado. Quer dizer, aconteceu no passado e ainda ela não conseguiu trabalhar isso e vamos lá, né?
pelo tudo isso que o Patrick acabou de te falar, por essa teoria energética, vai estar o órgão afetado, então façamos o caminho inverso. Olhar para isso, ressignificar, entender o momento e não carregar mais, né? A Sandra está dizendo o seguinte: o floral rescue serve para qual finalidade? Me receitaram no centro. Já comento contigo, Sandra. Laís, muito bom saber os sentimentos relacionados a cada órgão. Assim podemos trabalhar isso em nós. Gostaria de saber mais sobre isso. Onde eu pesquiso? E a Kira está dizendo o seguinte: excelente programa. Já tive a oportunidade de passar com todos vocês. O Patrick é um amigo da família. Beijos a todos. Ó, a Beth Risoleu, bom dia. Nelly, programa, ótimo programa, gratidão a todos vocês. É isso mesmo, gente. Florais Rescue é um floral que atua realmente, né? São 5 essências que estão ali contidas no nome Rescue Remedy e que vão realmente trabalhar a irritabilidade, a ansiedade, o medo, a tristeza, a mágoa. Tudo isso, gente, eu volto a te dizer, hierarquiza essas emoções, porque quando você sente, como o Patrick colocou, como o doutor colocou, né? Eu pensei sobre aquilo, eu vou interpretar da minha maneira, que nem sempre é a interpretação do outro, eu vou sentir isso no meu corpo, tem a correlação da emoção com o órgão, então eu posso estar estagnando essa energia daquele órgão e somatizando, gente. Então, o floral, ele vem, ele começa a equilibrar a energia dos órgãos e a sua energia emocional. Entendido, Sandra? Eu acho que seria focar uma coisa que ele falou aqui, que é uma das situações que eu mais vejo também, viu, Patrick? Quer dizer, eu percebo que nós estamos vivendo um século do pensamento. Então, nesse momento, o ser humano vai precisar aprender, entender como funciona o pensamento. Então, o nosso cérebro é um computador. A mente é o programador do computador. Então, você pode pôr um monte de informações no teu computador, vindo de você ou vindo de fora. Então, com essa visão, que não é uma visão religiosa, hoje em dia a gente precisa bater forte nisso aqui. Uma das coisas que eu levanto como bandeira como médico, porque, infelizmente, a medicina não tem essa percepção. E eu, às vezes, eu sou meio, não vou dizer assim, sou meio fora da panelinha dos médicos que querem fechar algumas questões, e pessoas como o Patrick, por exemplo, que dão um suporte que muitas vezes os médicos não dão. Entendeu? Então, a gente precisava entender um pouco diferente. Eu vejo um pouco diferente essa situação. Então, eu acho que precisam ter pessoas capacitadas, independente se ela tem um título ou não, e que ela vai fazer um bom trabalho. Claro. Se você tem um título e você não faz um bom trabalho, não resolve muito. Então, eu sou meio contra algumas questões aí, que eu não posso nem falar muito, porque senão o pessoal corta a minha cabeça. Mas, uma das coisas que eu bato foi, falta numa visão, eu acho que até mais institucionalizada, tirar aqui isso esotérico. Quer dizer, você, ou todos nós, precisamos cuidar, observar, aprender a entender que um pensamento é um pensamento, não necessariamente o nosso pensamento. Como é que você explica melhor isso aí? Então, exato, faço das minhas palavras as suas. Exatamente isso que você falou. O pensamento, o que acontece? Eu tenho uma visão, basicamente, que vocês falaram. Nós vivemos num mundo como se fosse uma malha. Estamos todos conectados. Então, às vezes, você tem um pensamento ao qual você não teve uma presença física, Isso. Mas ele vem até você. Vou dar um exemplo. James Cameron, que fez o filme Avatar. Isso. Então, ele sonhou aquele filme. E ele sonhou, acordou e ele começou a escrever. Muitos pintores, escritores, pessoas das artes, o que acontece? Eles dormem ou eles têm um lapso de memória e eles começam ali instintivamente, porque o pensamento está conectado com alguma outra, porque é como se fossem as antenas de rádio. Isso. Nós não vimos as antenas de rádio, mas celular, Wi-Fi, e a gente está cada vez mais. Agora vem chegando o 5G, onde tem, né, as discussões, mas estamos constantemente em volta de ondas eletromagnéticas e o pensamento, ele se transmite à velocidade da luz. É exatamente nesse quesito também. Então, a gente tem que tirar esse foco de esotérico,
É que a gente tem o costume de que a gente não conhece, a gente põe como esoterismo. Exatamente. Quando você se estuda, aprofunda em algum assunto, você começa a ter um conhecimento e você vê que não é tudo aquilo que você acha, né? Então, o pensamento, você pode, por exemplo, mães, né? Então, a mãe está aqui em casa e o filho saiu, foi alguma viagem, e ela sente aquilo dentro dela. Ela fala, nossa, meu filho. E muitas vezes, realmente aconteceu algo com o filho. Por quê? O pensamento da mãe está ligado com o pensamento do filho. Entendeu? Então, a gente precisa ter... Quando você cria um íntimo, uma intimidade com uma pessoa, você já está conectado com ela. Porque todos nós temos um campo áurico, nós temos um campo, e a partir do momento que você se aproxima desse campo, você está convidando a pessoa a fazer parte dele. Né? Então, você começa o convívio ali, amizade, familiar, que seja, o seu pensamento está conectado ao pensamento do próximo. Então, ali ele foi, a qualquer lugar que ele estiver, quanto maior é a intimidade, maior é a vibração desse pensamento. Por isso que você tem que ficar muito atento, pessoal, com quem muitas vezes você está conectado. Aí é consciente, mas também o teu inconsciente conectado a outras consciências físicas e extrafísicas, tá, pessoal? Então, quando dizer extrafísica, você tem que olhar para isso de um jeito bem consciente, bem assertivo, para não ficar vulnerável a qualquer tipo de pensamento. Ele está dizendo que está voltando. Aqui, o pessoal da Web Rádio, nós vamos chegar, vocês chegaram no momento exato. Vou fazer uma pergunta na lata para o Patrick agora, né? Porque eu já fiz algumas lives, a gente já fez algumas lives aqui, onde eu quero diferenciar. Eu fiz uma live, Patrick, onde eu falo assim: qual a diferença de um problema psiquiátrico ou de paranormalidade, tá? Porque tem muita gente que está carimbado aí um diagnóstico psiquiátrico e é paranormal. A medicina não entende nada de paranormalidade. Então, eu vou fazer uma pergunta na lata. A Joeli, eu já sei. Você é paranormal? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Fala só um pouquinho. Só um pouquinho. Então, como você falou, né? A psiquiatra é uma linha muito tênue, né? É uma linha que você precisa ter uma sensibilidade muito grande. Então, entra muito nisso que a gente está falando, que é a intimidade, né? Então, quando o paranormal entra muito... Por exemplo, a mãe, que eu acabei de falar, é uma paranormalidade. Sim. Né? Ela não sofreu um distúrbio psíquico, ali é uma paranormalidade que ela tem uma relação com o filho. Então, a paranormalidade é um campo que separa, que está separando, como você falou, a ciência da espiritualidade. O dia que eles entenderem isso, vão casar, e aí teremos uma nova ciência, onde vai abrir novos leques, novos campos. E a paranormalidade, ela abrange muito, né? Então, você não precisa fazer psicografia, ser um médium. Você não precisa, às vezes, um fato de você estar lendo um livro e você se aprofunda tanto na história daquele livro, você viaja ali naquele livro e você tem sensações como se você estivesse dentro do livro, você está ali praticando uma paranormalidade ali. Olha, eu vou comentar isso que o Patrick falou, é muito interessante. Vocês sabem que eu sou farmacêutica, bioquímica, farmacêutica, farmacologista, manipulo medicamentos até hoje, apesar dos 25 anos de formado, e tem muito disso, viu, Patrick? Na nossa área também, a paranormalidade. Quando você está manipulando o remédio de uma determinada pessoa, quando você usa a tua sensibilidade, você percebe muitas vezes o campo que aquela pessoa está envolvida. E eu, particularmente, quando eu estou lá na manipulação e ensinei todos os meus manipuladores, nós oramos, né? Nós nos colocamos à disposição do Criador para que, claro, eu estou lá manipulando a medicação, ela é química, tudo bem, mas e o extrafísico? E a vibração de cura que eu posso estar ali naquele momento impregnando naquele medicamento. Então, a pessoa vai usar a medicação, mas ela também está usando uma vibração de cura intencional. Eu estou pondo mesmo uma vibração de cura, usando a minha sensibilidade, sendo um canal crístico para que aquela medicação possa exibir um efeito não só no corpo físico, também no corpo energético, no corpo emocional, no corpo astral. Muitas vezes, gente, isso já aconteceu muitas vezes, né? Um exemplo rápido, uma vez eu fui fazer uma manipulação ali e o campo estava tão carregado, né, tão pesado, que simplesmente a balança, ela não ligava de jeito nenhum, depois a balança ligava e ela não zerava, o visor dela entrava todos os números possíveis e imaginários e interrompeu toda a manipulação.
Quando eu percebi isso, pessoal, equipe, fazemos a oração e pedimos que essa pessoa possa ser ajudada e aquilo que estiver acompanhando também possa, a consciência que esteja acompanhando, possa ser encaminhada. E quase que instantaneamente, pessoal, a balança voltou a funcionar. Então, todos nós aqui, eu gosto muito desse olhar amplificado, porque na minha área, não só na área do doutor, as pessoas também são muito fechadas, né? Então, é só aquilo mesmo, é o remédio químico, é isso, e a pílula... Não. Ampliemos a nossa percepção e entendamos que nós somos um ser físico, materializado, manifestado, mas também estamos atuando em outras dimensões. Somos seres integralizados, pessoal. Como é que uma emoção ataca o seu corpo? O Patrick já explicou, né? E como é que consciências extrafísicas têm o potencial de influenciar o seu pensamento, você achar que esse pensamento é seu, começa, então, a liberação de neurotransmissores, de substâncias químicas que vão manifestar no seu corpo físico. E quando você olha, fala, da onde veio isso? Então, atenção, né? Pensem a respeito dos vossos pensamentos. Eu tenho muito isso, nós ensinamos muito isso, né? Pense sobre isso. Eu queria que você me ajudasse, Patrícia, porque eu tenho muitas pessoas que me procuram e acabam, na conversa, elas acabam dizendo de se sentirem culpadas, né? A culpa é uma narrativa, a pessoa tem culpas, não sabe por quê, Sim. Sabendo de uma coisa que aconteceu ou não. Como é que a culpa, a gente não colocaria a culpa aí nesse circuito aí? Então, a culpa já começa que a culpa é alguém colocando uma ideia dela em cima de você, e você absorveu, que é aquilo que a gente falou, né? E você absorve aquilo para você e você carrega essa culpa. Ah, eu tive culpa porque a pessoa perdeu o emprego, eu tive culpa porque eu magoei a pessoa, eu tive culpa, enfim. Então, o que acontece? A culpa, ela vai gerar o que em você? Ela vai gerar uma rigidez no seu corpo. Então, você vai se tornar uma pessoa cada vez mais rígida, e você vai se fechar, você vai entrar num quadro de solidão, e você não vai mais avançar à frente. Você vai ficar ali internamente ali, preso dentro de você. Olha que legal, você falou a palavra que eu queria que você falasse. A culpa gera prisão. Exatamente. Né? Então a pessoa fica presa nela mesma. Fica presa nela mesma. Eu quis aproveitar porque hoje à noite, às 20 horas, eu vou fazer uma live sobre culpa, auto-perdão no gerenciamento da saúde, no gerenciamento das doenças. Como é que a culpa que você tem, eventualmente que você sente, como é que você pode fazer um trabalho de auto-perdão, trabalhando isso que nós estamos chamando hoje de narrativa, quer dizer, da experiência, e como é que você pode se libertar, porque quando você se liberta da culpa, você pode se libertar de alguma doença que está te atrapalhando, tá? Então nós vamos fazer hoje, inclusive com uma técnica que eu venho desenvolvendo, aplicando em mim, porque as técnicas, assim, primeiro eu aplico em mim. Aí eu achei um sorinho novo aqui, né, da ortomolecular, uma vitamina nova, tal, vitamina K2, injetável. Primeiro eu injeto em mim, para ver as reações, né? Então, se eu sobrevivo, a gente começa a fazer com os pacientes. Nós, na ortomolecular, a gente gosta disso, né? Novidade? Vamos lá, põe na veia aqui primeiro. Alguns nossos colegas morreram por causa disso, uma brincadeira. Mas a gente faz tanto as técnicas também. Então, muitas das técnicas que a gente vem desenvolvendo, com a programação neurolinguística e tudo isso, o coaching e tal, a gente aplica. Eu venho desenvolvendo desde há uns 2, 3 anos uma técnica de processo de auto-perdão na questão da culpa, né? E hoje à noite nós vamos falar sobre isso aí. Então, estou convidando você conhece alguém aí que sempre se sente culpado, e aqui não importa muito se a pessoa é culpada ou não, nós vamos explicar para vocês como funciona isso aí. Às 20 horas vamos falar sobre isso aí. Culpa, auto-perdão, no gerenciamento da saúde. Olha que interessante o que a Laís está perguntando. Tem tudo a ver, né? E o problema na vesícula, o que significa? Exatamente isso. A culpa. Exatamente. Então, fala, Patrick, fala. A vesícula, ela é regida pela culpa, como o doutor está falando, dentro da emoção da decisão. Exatamente. Então, muitas pessoas têm pedra na vesícula, porque elas são pessoas que estão constantemente tendo que decidir entre o sim ou não, ou vou ou não vou, faço ou não faço. Então, pessoas que são muito indecisas, elas têm problema na vesícula. E aí gera também essa culpa que a doutora está falando, que a culpa é a prisão, como o doutor falou. Fabi Sintra, bom dia a todos, excelente programa. O Patrick já me ajudou muito, tá? Tá falando que já passou com o doutor há alguns anos atrás e seria bom se vocês tivessem uma parceria. Nós já temos
Fabi? Tanto que o Patrick está aqui. Bernadette, gratidão ao programa pela grande oportunidade dada ao Patrick, excelente profissional. A gente também acha, né, Patrick? Obrigado. E o Mundo Astral também acha, gente. A Isabel, adorando esses esclarecimentos, buscar em primeiro lugar o espiritual e o material será dado em acréscimo. Correto. Lourdes, pergunta para a doutora, vocês fazem manipulação de nosódios? Sim, Lourdes, depende do nosódio, sim. Erotildes, bom dia, bom dia. A Sandra está dizendo o seguinte, Laís Amaral, descobri recentemente que estou com 3 pedras na vesícula, então corre lá, Laís, assista o programa de hoje à noite, o programa de hoje vai ficar gravado, você assiste novamente para pegar essas dicas e bora lá trabalhar essa culpa, esse sentimento, essa sensação, essa emoção que está aí te atrapalhando e te estagnando, né? Helena Souza está perguntando o seguinte, Patrick, pode falar sobre o perdão? Quando temos uma mágoa que nos persegue, o que devemos fazer quando os ressentimentos voltam ao nosso pensamento? Então, o perdão, a gente tem aquele costume de achar que perdoar a pessoa é carregar ela pro resto da vida, né? Correto. E não é assim, né? Você perdoa e cada um segue seu caminho, ok? Então, o perdão, a culpa, então ela está muito alojada dentro do pulmão, a tristeza que a gente falou, e ela envolve também a vesícula, envolve o fígado, que é a raiva. Às vezes você tem raiva de você mesmo por você não perdoar uma pessoa, ou porque a pessoa não te perdoou. Então, o que acontece? A culpa, ela vai baixando a sua vibração. E às vezes você não quer perdoar porque você fala, vou esperar a pessoa me perdoar, ou eu vou perdoar. Então, um fica esperando o outro e nunca vem essa ação do perdão. Se você está dentro de você a vontade de perdoar o próximo, mesmo se ele não vai aceitar o seu perdão, faça a sua parte. O importante é fazer a sua parte. Você fez a sua parte, você foi em busca do perdão, conversar com a pessoa não quero saber de você, não quero mais ver. Não tem importância, você fez a sua parte, você esteja leve. Porque a culpa, como o doutor falou, é uma prisão e você carrega um fardo ali com você durante muitos e muitos anos. E falando nisso em energia, a gente tem energia vital. Sim. Todos nós temos a energia vital, e ela é a energia herdada pelos nossos ancestrais, que vem dos rins, e a energia que você conquista no decorrer da sua vida. Então, o que acontece? Essa energia vital, você vem acompanhando o seu corpo. Só que em um determinado ponto da sua vida, aconteceu uma experiência amarga. Vou dar um exemplo, você perdeu alguém. Seja por falecimento, seja a pessoa rompeu o laço com você. Então, você perdeu alguém. O que acontece? Essa pessoa, vem a culpa, o corpo vai envelhecendo, mas a sua energia vital está no passado. Você está preso lá, os seus pensamentos, sua memória está tudo lá. O que acontece com essa pessoa? Então, uma pessoa que tem uns 40, 50 anos, parece que ela tem 70, 80 anos. O corpo, ele vai, teoricamente, murchando, como se fosse um maracujá. Isso mesmo. Então, perdoar rejuvenesce? Sim. Opa, olha só, fazer um trabalho de estética, fazer perdão. Então, mas olha, mas você sabe que, pessoal, eu também faço a parte da estética funcional aqui no Misput, mas é um dos assuntos que a gente trabalha muito, viu? Sim. Vem à tona, porque na hora que a pessoa deita lá na maca, ela começa realmente a falar, e nós, obviamente, com essas técnicas, vamos chegando, cavocando e entendendo aonde está o processo. E lógico que tem efetividade, você faz a energia da pessoa circular, ela consegue se conectar àquilo que ela está sentindo e consegue entender como é que ela se desamarra disso, né? Principalmente o perdão. Eu digo que quem perdoa é inteligente. Né? Existe o perdão psicológico. Quem ganha não é o outro, porque o outro está na vida dele. Quem ganha é você, gente, que sai daquela energia, que sai daquele campo vibratório, que te puxa, literalmente, te puxa novamente a reviver uma situação ruim. Então, imagina você todas as vezes se relembrando daquilo, aquilo sendo acionado no seu cérebro, trazendo a emoção pertinente e automaticamente influenciando energeticamente o seu órgão. Olha lá, né? Que circuito de desequilíbrio você se coloca o tempo todo. E saiba que a partir de agora você pode se libertar, pessoal. Sua vida pode ser livre. Tem pessoas que escolhem a prisão. Quando ficam aprisionadas em... eu não vou perdoar. Gente, né? Saia da energia. Olhe para o perdão como algo divino que você pode sair daquela vibração. Você tem a oportunidade. Se o outro quer ficar, ele fica. E talvez o que ele tenha feito para ele
não tenha significado nada, mas você está lá amargando isso 10 anos, 15 anos, 20 anos, né, deixando um espaço ali ocupado e não se abrindo para novas oportunidades, porque o universo é assim, viu, gente? O universo não deixa espaço vazio. Se o espaço está ocupado com coisa antiga, o novo não consegue chegar. Agora, se você deixa ele passar, o novo chega com certeza. Olha quem tá lá. Olha lá, nossa filha também, não é só a tua, Patrick. A nossa lá também. Oi, pai e mãe, oi. Oi. A tua sogra também, olha lá. Olá. A dona Eliana também, conteúdo muito interessante. Dona Eliana também é paciente do Patrick, olha lá. A Laís, e qual floral para culpa? Laís, tem muitos florais, tá? Nós trabalhamos com 38 essências, todas correlacionadas ao campo emocional do ser humano. Então, tem vários, tem buquês. Aí precisaria de um trabalho específico, conversarmos e entendermos a culpa do quê, em que tempo que isso aconteceu, como você ressignificou, trazer uma nova maneira de ressignificar, trazer um novo significado, uma nova interpretação para que você sinta, então, a liberdade. Assiste a live hoje, né? Às 20 horas, vai ser muito bacana. Bom, Patrick, você tem um lugar onde você trabalha? Tem. Sim, tem. Fala um pouco. Lá é o Centro de Terapia Integrada Vita Uno. Tem muitos outros profissionais da área holística, da área terapêutica, e convido a todos a conhecer o espaço. Fica na Vila Formosa, Avenida Trumã, 544. Tem o telefone que está aparecendo para vocês. Fala, o pessoal do Web Rádio não vê. Fala o número. 982-889215. É o meu WhatsApp direto. Porque às vezes o pessoal na Web Rádio está lá, falou que queria o telefone dele, e não tem papel. E ele falou, já perdi. Então vamos lá, vai pegar papel, já pegou papel, vai pegar a caneta. É bom no programa nosso ter sempre uma canetinha, papel. Agora vamos lá. Centro de Terapia Integrada Vita Uno. Olha que legal. Vita Uno vem de um latim, é unidade de vida, uma coisa assim. Isso mesmo. 98288-9215. Isso aí. Legal? E temos muitos profissionais lá, e quiser passar comigo, eu trabalho a parte física, emocional e também espiritual. Ah, que bom. A gente precisa voltar lá mais vezes. Bom, pessoal, faltam no nosso relógio aqui 5 minutos. O pessoal da Família Web Rádio, porque tem uma web rádio que chama Família Web Rádio, o Luiz está ali do lado e tal. Esse pessoal nos acompanha pela Rádio Web. É uma rádio web 24 horas, que o Luiz lá é aquele que atende o telefone, põe o CD, conversa, uma equipe bem inteira, organizada, muda o chapéu e atende uma pessoa. Olha aqui a nossa filha, olha aqui, olha o que ela está escrevendo assim. É verdade, ó, a mamãe vai no Patrick, sim. O Patrick é o nosso terapeuta, olha lá, gente, nesse sentido de organizar toda essa energia aqui. Ela não começa a falar muito, ela vai entregar a gente alguma coisa aqui. Qualquer coisa você corta aí, viu? O nosso assessor calvo aqui, sabe? Vamos lá. Crescer cabelo, a acupuntura consegue fazer? Tá difícil. Só comentando aqui, nesses minutinhos finais, a Jéssica está dizendo o seguinte, autocobrança também é um assunto muito sério. Eu sei porque vivo isso e acarreta vários sentimentos, inclusive a culpa. Então tem que deixar esse juiz interno aí, que fica apontando com a varinha, cobrando, deixar ele também para trás, entender por que você faz esse movimento com você. Marisa, estou adorando os temas. Que bom, Marisa. Então tá? compartilhe. Então, compartilha. Entrar no nosso canal, o meu canal é humildezinho ainda, da doutora já é lá bem grandão, né? Já tem mais de 60 Mas mil se pessoas. Ele não fala desse canal... Tem que falar... Então, se inscreva no canal da doutora, que é a doutora Joeli Pucci, e o meu, que é o Saúde Funcional Vida Plena. Se inscreve lá, tem lives, tem vídeos, tem um monte de coisa lá. Você tem um canal? Tem no Instagram, tem no Facebook. O meu também, no YouTube, estou começando. Isso. Eu até quero falar para todos... nervoso, porque eu sempre trabalhei nos bastidores, né? Então, agora que eu tô vindo assim a público, e eu tenho um canal no YouTube, tá também pequenininho, começando, eu preciso dedicar mais tempo a ele, mas tem alguns assuntos interessantes lá também, falando da emoção, falando da parte astral, espiritual também, e alguns vídeos motivacionais. Vitauno.terapias, tanto no Instagram quanto no YouTube. Vitauno.terapias. Vitauno.terapias. Isso aí. Ele vai colocar aqui. E nós vamos, então, as despedidas, né? Considerações finais. Primeiramente, agradecer a vocês dois e a todos da casa que
Thiago também, a todos que me ampararam aqui, que me acolheram, pela oportunidade, muito obrigado mesmo. E peço ao pessoal que me acompanha, acompanhar esses dois aqui, porque admiro muito o trabalho deles dois. E aqui é uma troca aqui. Eu quero agradecer a todos, ao universo por essa oportunidade, a espiritualidade e essa sintonia, essa alegria que está aqui. Agradecer aos familiares, agradecer a minha mãe, a minha filha, agradecer o carinho enorme que eu tenho pela Vívia, que está sempre comigo do meu lado. Amo muito ela. E agradecer a todos os meus clientes que estão aqui presentes nos comentários. E é só gratidão. Eu espero ter ajudado a todos com o meu nervosismo. Não, foi ótimo, foi ótimo. Então, podemos encerrar? Podemos. Nós é que agradecemos, viu, Patrick, a tua vinda aqui, porque realmente é isso que nós queremos. Mais e mais profissionais que tenham essa visão integrativa e que possam o tempo inteiro estar ajudando o próximo. Porque não é isso, Patrick, a gente está o tempo todo estudando, não é para nós, pessoal, é para vocês, é cada vez mais trazendo mais ferramentas de ajuda para que você realmente volte ao seu equilíbrio, viva uma vida com qualidade e possa ser quem realmente você veio para ser. Né? Não um protótipo, não ser alguém que alguém quer que você seja, ser uma imagem, não, ser quem você é com qualidade de vida. Eu também fico muito lisonjeada pela tua presença aqui, pela espiritualidade, por sermos um canal realmente de transmissão de boas informações de qualidade que realmente vão ajudar você a mudar a tua chave, a pensar sobre a tua vida e realmente se sentir melhor e se sentir muito mais feliz. Eu acho que vale a pena terminar, né, com uma breve Vamos fazer a nossa. Rápida, mas... Então, eu vou pedir para que você, eventualmente, sente-se um pouco melhor, um pouco mais ereta a coluna, para que você possa sentir, então, na sua respiração, né, prestar atenção na sua respiração, se possível, fechar os olhos, e permitir que a respiração flua de maneira livre, mas agora consciente. Perceba a inspiração pelo nariz, preenchendo os pulmões. Perceba o ar saindo pela boca. E, naturalmente, quando a gente põe consciência na respiração, é incrível como o nosso corpo relaxa, como ele fica bem quando a gente respira consciente. E é interessante perceber que você pode sentir-se dentro de um campo de energia, pode ser uma bolha ou algo semelhante, de pontos de luz, muitos pontinhos de luz. E que agora você vai fazer uma respiração consciente, iluminada. Então você respira, nós respiramos, e entram pontinhos de luz aos milhares, chegando nos pulmões. E os pulmões, então, recebem esse oxigênio energizado. Poderíamos até dizer um oxigênio espiritualizado, porque estamos aqui, nesse momento, digamos assim, invocando o fluido cósmico universal mais presente ao nosso redor. Isso pode trazer uma sensação de bem-estar, de alegria, de melhorar o nosso ki, a nossa energia. E aproveitando aqui a equipe espiritual do Patrick, vamos imaginar que a gente leva essa energia que entrou no nosso corpo, essa luz, lá para os nossos rins, que fica mais ou menos no começo das costas, ali atrás, todo mundo sabe mais ou menos, e como se os rins começassem agora a ficar mais iluminados, com mais energia. E a gente, então, agradecendo a misericórdia espiritual, divina, nós podemos sair desse momento, desse instante, todos conectados, com mais energia vital. E que sai essa energia vital? Vai melhorar uma dor, por exemplo, nas costas, vai diminuir talvez um cansaço, vai fluir com mais força nos meridianos, melhorando aí um desconforto qualquer em um órgão interno ou numa parte do corpo. Isso mesmo. A espiritualidade estará presente, como você pode imaginar e perceber agora ao seu lado, o seu mentor. Isso mesmo. Eu não vejo. Não, é para sentir, não é para ver. Eu não consigo. É para imaginar. E o mentor te envolvendo agora. 1,
campo de um abraço amoroso, emanando mais energia, mais vitalidade. E dessa maneira, desse jeito, nós ficamos muito gratos por sua presença conosco nesse instante. E vamos nos despedindo, tendo uma certeza de que a partir de agora, o seu dia vai ser diferente, vai ser melhor. Isso. Voltando a atenção e nos despedindo. Muito obrigado, pessoal, pelo convívio, pelo contato. E esperamos vocês hoje à noite, terça-feira às 11 horas, quinta-feira que vem às 11 horas de novo. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até breve.